Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. Agora nós chegamos à mensagem 44, o declínio da Igreja. Leitura da Bíblia, 2 Timóteo 4, 1 a 5, Atos 20, de 28 a 30. Eu havia preparado para dar 3 mensagens sobre a igreja em Éfeso, que já dei, e 3 mensagens para a igreja em Esmirna. Hoje eu iria terminar. Todavia, o Senhor não me permitiu, preparar-me para aquilo que eu estava preparando. Vou deixar para a semana que vem, porque é um assunto ainda mais importante dentro dessa linha de raciocínio, dessa linha de encargo. Vocês se lembram, que as 7 igrejas de Apocalipse representam a igreja como um todo, não somente a história da igreja, do passado, mas também a profecia sobre a igreja no futuro, e também dá um raio-x muito esclarecedor para nós todos entendermos a história da igreja, as profecias da igreja, também a situação da igreja, a condição da igreja atual, para que nós possamos usar essa luz para ir para frente, para avançar, não para retroceder. Então, através dessa luz, nós vamos verificar se nós temos alguma coisa ainda que precisamos tratar, para nós não cairmos nas armadilhas do inimigo de Deus, principalmente o mistério da iniquidade, que não somente opera na sociedade, mas também pode operar na igreja. E nós não queremos deixar que ele tenha liberdade de operar entre nós, porque estamos há muito pouco tempo da vinda do Senhor. Então nós queremos seguir para frente, não para trás. Então vamos olhar essa mensagem com esse ângulo, com esse encargo. Não tenho, vou repetir, não tenho nenhum encargo de fazer meramente um estudo bíblico, um estudo sobre as 7 igrejas, porque muitos estudos já foram feitos, muitos estudos foram feitos de uma forma muito completa, muito completo. Então eu não ouso fazer mais um estudo. Mas a minha preocupação realmente, irmãos, é preparar a igreja em Filadélfia para a nossa missão que vem pela frente. Não estou preocupado com a parte doutrinária, mas preocupado com que nós possamos realmente não cair nas armadilhas do acusador dos nossos irmãos, não cair nas mãos do adversário de Deus, que é Satanás. Nós queremos seguir à frente pela palavra que o Senhor está nos dando todas as semanas, essa palavra maravilhosa, tá? Bom, a igreja, quando falei da igreja em Éfeso, o termo Éfeso, a palavra grega Éfeso significa desejável. Então eu quis mostrar também por outro ângulo essa palavra desejável, mostrando que a igreja sempre foi algo de desejo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, quando criou o homem, Ele já criou o homem de uma maneira diferente. Quando Deus criou Adão, Deus fez adormecer Adão, porque Adão não havia encontrado entre todos os animais que Deus havia lhe
colocado à frente para dar nome a cada um. Ele não achou, a própria Bíblia registra que ele não achou ninguém que pudesse ser a sua auxiliadora, que pudesse ser idônea como sua auxiliadora. Então, Deus fez adormecer Adão e do seu lado retirou uma costela, e a Bíblia diz, se transformou a partir dessa costela em uma mulher. Essa palavra transformar em hebraico é edificar, é verbo edificar, é o verbo construir. Então, a Eva não surgiu, de repente, a partir da costela de Adão e foi apresentado a Adão. Não, Deus teve que trabalhar um processo de construção e edificação da igreja. Isso mostra que a igreja não nasce pronta. A igreja precisa passar por um processo de edificação, um processo de construção, e nós estamos nesse processo de edificação. Por isso que quando Jesus também morreu, que representa Adão ter sido adormecido por Deus, Jesus morreu numa cruz, e do seu lado, quando o soldado lhe furou com uma lança, saiu sangue e água. Sangue para a nossa redenção, para nos resgatar de volta para Deus, porque nós havíamos sido perdidos para Deus, porque o pecado entrou nesse mundo, e a morte também entrou nesse mundo pelo pecado, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Tudo isso está no livro de Romanos. Mas, irmãos, graças a Deus pela redenção de Cristo, pelo seu sangue precioso derramado na cruz, nós fomos resgatados de volta para Deus. E não só isso, também do seu lado fluiu água. A água representa a vida divina, a vida eterna de Deus, que fluiu a partir de Jesus para todo aquele que nele crê. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a vida eterna de Deus, nós recebemos a vida de ressurreição de Cristo, e a partir desse momento, irmão, nós nos tornamos um material para edificação. Os materiais de construção não são outras coisas, senão nós homens. Nós homens que cremos no Senhor Jesus, recebemos a vida de Deus, e nós nos tornamos pedras vivas, pedras que têm vida. Isso o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2. Nós somos pedras vivas para a edificação da casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo e sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito bem, então, irmãos, nós estamos então no processo de edificação, e Deus ama o homem. Existe um clima de romance entre Deus e o homem. Você sabia disso? Cristo ama a igreja. Então, Deus, quando criou o homem, Ele já mostrou a história de Adão e o surgimento de Eva, porque Deus queria preparar entre os homens uma igreja que seja a noiva para seu filho Cristo. Isso eu mostrei também em Gênesis capítulo 24, Abraão, que representava Deus, Pai, ele mandou o seu servo mais antigo da casa, que administrava todos os seus bens, que representa o Espírito, para buscar uma noiva, trazer a noiva, preparar a noiva para se casar com Isaque, e essa noiva seria Rebeca. Então a Rebeca representa a igreja, e Isaque representa Cristo, e o Espírito hoje está preparando essa noiva que somos nós. Tá bom? Então, Deus ama a igreja. Só que, infelizmente, já começou problemas na igreja, porque nós ainda vivemos no homem natural, nós ainda temos a velha criação, ainda vivemos uma boa parte da nossa vida pela nossa alma, pela nossa carne, ainda somos carnais, não tão espirituais. Graças a Deus, Deus está trabalhando em nós.
Mas os primeiros sinais da degradação já apareceram na igreja em Éfeso. Eles eram extremamente, né, legalistas, conheciam a palavra na letra, mas perderam a essência do amor. Perderam o primeiro amor, a simplicidade, não é isso? Servir ao Senhor com amor que procede de um coração puro, né, que procede de uma consciência boa e também de uma fé sem fingimento. Então, por isso, irmãos, vamos voltar para a simplicidade, vamos voltar para o primeiro amor. Não permita que o legalismo das Escrituras nos torne pessoas secas, né? Pessoas sem amor, não é isso? Queremos estar cheios do Espírito. E também o amor pela posição, amor pelo cargo, né? Depois de algum tempo eu sou irmão responsável, eu sou presbítero, eu sou cooperador, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, nada disso vale, senão a realidade. Né? Porque no tempo de Apocalipse, das 7 igrejas de Apocalipse, o que vale é ser um mensageiro, anjo. O que é um mensageiro? O mensageiro não tem a sua própria mensagem. Ele é encarregado a levar a mensagem de Deus. Infelizmente, hoje, muitos mensageiros têm suas próprias mensagens. Criam suas próprias mensagens. Aí que atrapalhou tudo. Né? Então, graças a Deus, Deus hoje trabalha com os verdadeiros mensageiros. Essa é a situação da igreja em Éfeso, onde podemos ver por espelho o que nós precisamos nos prevenir contra, certo? E vamos seguir o que é positivo. E com a igreja em Esmirna, na semana passada, eu mostrei para vocês que houve toda a perseguição do Império Romano, e nós não entendíamos por que o Império Romano não perseguia outras religiões, vem perseguir justamente os que abraçaram a fé, os que ouviram o Evangelho e mudaram a sua maneira de vida. É justamente, irmãos, por quê? Porque eles viviam no meio de um mundo pagão. Eles viviam no mundo de uma religião pagã. E o Império Romano estava totalmente entrelaçado, a política totalmente entrelaçada com a religião e com a economia. Porque, como eles herdaram dos gregos, né, a religião politeísta, então eles tinham muitos e muitos deuses para construir templos para eles, para agradá-los, para não serem castigados em algum aspecto. Então tinha todo um comércio do Império Romano que girava em torno da religião, certo? Até a venda de sacrifícios, de animais para sacrifício, até mesmo os nichos de Diana, que houve a perseguição a Paulo, né, em Éfeso. Então, vários objetos, quer dizer, a economia do Império Romano girava em torno, uma boa parte girava em torno da religião pagã. E isso afetou, por que afetou? Demais religiões, né, é que eu não gosto de chamar o evangelho de religião, tá? Mas as outras religiões, elas, né, não têm o poder de transformar uma pessoa, mudar uma pessoa, mas a fé muda uma pessoa. Quando Paulo entrou em Tessalônica, né, com poder do Espírito Santo e com convicção, ele pregou a palavra do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, fez com que os tessalonicenses deixassem os ídolos para servir ao Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Então, irmãos, isso mudou tudo, né? O Império Romano, que se gabava de ser, né, executava uma política muito liberal, tolerava todas as religiões, mas não conseguiram tolerar a fé. Por quê? Porque a fé estava mudando as pessoas. Isso está fazendo o quê? Esvaziando os templos, esvaziando o comércio, esvaziando. Aí os comerciantes começaram a apertar, começaram a pressionar, né, os políticos, e os políticos pressionam o imperador. O imperador então determina a perseguição. Tá? Assim foi. Então, mas graças a Deus, ninguém consegue terminar a fé. Ninguém consegue acabar com a fé. Ninguém consegue exterminar o evangelho. Quanto mais se perseguia, mais pessoas criam em Jesus. Né? Então, graças a Deus, irmãos, é esse evangelho que nós estamos pregando.
Vocês, comportores que estão na minha frente, vocês estão nas ruas, posso orar por vocês? Vocês não estão pregando uma religião morta, vocês estão levando o evangelho do Deus vivo. Basta, né, Deus nos deu uma abordagem que é de Deus, maravilhosa, divina, que é: posso orar por você. Essa frase não veio de homens, essa frase veio de Deus, porque essa frase abre as portas dos corações das pessoas. Então, quantas vezes eu ouvi testemunho de vocês mesmo, não é isso? Quando você fala, posso orar por você, a pessoa fala, pode. E você ainda não acreditava muito. Quando você termina de orar, olha para a pessoa está em prantos, a pessoa está chorando, e a pessoa está dizendo que ela estava precisando daquela oração, ela estava em desespero, alguns até querendo se matar naquele dia mesmo. Quer dizer, muitos, né, as pessoas todas, irmãos, estão como ovelhas aflitas, ovelhas sem pastor, como Jesus veio aqui, né, quando ele viu as multidões, né, como ovelhas sem pastor, todas elas exaustas e todas elas aflitas. É assim que a gente encontra as pessoas na rua. Nenhuma religião vai ajudá-las, somente a fé. Por isso, irmãos, não despreze, né, esse trabalho que vocês estão fazendo. Vamos para as ruas, posso orar por você, vamos levar a fé para as pessoas. Essa fé vai mudar, porque o evangelho é o poder de Deus. Deixa escapar da sua boca, posso orar por você, e você vai ver o leão fazendo o seu trabalho. O evangelho será como o leão, vai mudar as pessoas, conquistar os corações, né? Então, irmãos, graças a Deus, irmãos, hoje não somente os comportores estão fazendo esse trabalho, os jovens do Avança Jovem, ontem, né, parece que houve vários lugares saíram, os jovens saíram, e o Avança Jovem, então, se completa em si mesmo. O Avança Jovem tem a parte da pregação do Evangelho, de orar pelas pessoas, também tem a comportagem, e também tem a comportagem digital, aqueles que não conseguem sair fisicamente, mas também o Avança Jovem tem a retaguarda de cuidado, né? Rede de cuidado, tem grupo familiar de jovens, né? Então eles conseguem ser uma coisa completa. Ainda mais, não é um trabalho à parte, é um trabalho na igreja, os frutos são para a igreja, tá? E não só isso, eu estou ouvindo muitas igrejas, os irmãos e irmãs estão saindo, não estão aguentando mais, vendo, né, os irmãos com essa alegria toda quando vão para as ruas pregar o evangelho. Ontem mesmo, né, recebi várias notícias de que várias igrejas saíram e os irmãos todos voltaram alegres demais, não é? Então, irmãos, graças a Deus, e nós temos hoje uma central, né, de acolhimento e distribuição para receber os nomes desses contatos das ruas, para nós cuidarmos. E essas pessoas, graças a Deus, em várias igrejas, já se fixaram, várias delas, na vida da igreja, e não só elas, já tem a segunda, terceira geração desses contatos. Essas pessoas já geraram mais contatos e já estão na vida da igreja e geraram a terceira geração de contatos. Já estão na vida da igreja. Irmãos, isso funciona. Funciona, tá? Graças a Deus, não estamos hoje debaixo do Império Romano, não temos a perseguição física, ninguém vai ser cerrado ao meio, ninguém vai ser queimado, né, vivo. Mas, irmãos, nós temos um martírio psicológico, quer dizer, dentro de nós, nós não amamos a nossa própria vida da alma, a nossa própria vida psique. Se eu amasse a minha vida da alma, eu não sairia do meu conforto para ir para as ruas. Eu não sairia do meu conforto para cuidar de outras pessoas. Irmãos, eu já tenho tantos problemas, por que vou cuidar de terceiros? Então, graças a Deus, isso está, né, produzindo o amor dentro de nós pelas pessoas, porque nós amamos ao Senhor. Se nós amamos ao Senhor, o Senhor perguntou para Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Então, se eu amo o Senhor de verdade, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas, para que todas elas sejam edificadas na igreja. Muito bem, então até aí, né, falei
até a semana passada. Muito bem, hoje eu queria avançar para mostrar que a igreja em Esmirna retrata a história da igreja a partir, a partir de Éfeso, porque Éfeso começa na segunda metade do século I. Então, a partir desse tempo até a primeira metade do século IV, são 300 anos de perseguições. Perseguições por diversos imperadores romanos. E durante essas perseguições, e eu queria mostrar para os irmãos hoje, de que a degradação já estava ocorrendo, o declínio da igreja já estava ocorrendo pelas artimanhas de Satanás. Irmãos, nós precisamos entender na Bíblia, em Apocalipse 12 fala que ele é o sedutor. Essa palavra, ele ser sedutor, significa que ele é um bom enganador. Ele engana todos vocês, se deixar. O único que não nos permite ser enganado é o Espírito que quando nos revela, porque ele é tão fascinante que ele fascina vocês, engana todos. Se possível, enganaria até da família da fé. Mas graças a Deus, irmãos, nós hoje vivemos no Espírito. Nós temos a palavra profética, que nos dá vacina, nos faz ter prevenção contra essas coisas, Então eu queria mostrar para vocês como a sutileza desse sedutor também está atuando na igreja e atuou na época. E o declínio já havia começado. A igreja em Esmirna não apenas é detentora de muitas perseguições e sofrimentos, mas também já mostra os primeiros sinais de degradação. Então, mas aquilo que eu preparei para falar hoje, vou falar na semana que vem. Mas eu queria hoje mostrar para vocês que o que realmente começou a causar o declínio da igreja, irmãos, ainda é com relação ao ensinamento, ainda com relação à palavra. Graças a Deus, irmãos, Deus restaurou a palavra profética entre nós. Graças a Deus, irmãos, essa palavra profética está operando em quem crê. A palavra profética tem sido confirmada, em acontecimentos, que vêm a seguir quando essa palavra é liberada, certo? Então o Senhor, o Espírito está confirmando ela. Então, só que, irmãos, durante todo o tempo, desde a criação do mundo até Cristo tomar o seu reino, vocês podem verificar, desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, a obra de Deus sempre foi feita por meio da palavra de Deus. Não há exceção, não há exceção. A obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Então, qual é o caminho de Satanás para causar declínio na igreja? É atacar a palavra, confundir a igreja sobre a palavra. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Isso é muito sutil. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Essa palavra outra doutrina aqui é ensinamento heterodoxo. Heterodoxo. Irmãos, é isso que eu quero chamar a atenção. Para fazer a obra de Deus, Deus precisa da sua própria palavra. E a palavra de Deus constitui o único ensino ortodoxo. Espero que vocês estejam me entendendo. A palavra que produz para Deus algo de vida, algo saudável, da edificação, da salvação das pessoas, não é isso? Vem
da palavra ortodoxa de Deus. Mas no tempo já de Paulo, quando ele saiu da prisão de Roma, ele foi libertado. Quando ele passou por Éfeso, ele percebeu que em Éfeso já havia muitos ensinamentos heterodoxos. Irmãos, esse é o problema principal do declínio da igreja. Tá? Eu vou continuar lendo. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Essa palavra serviço em grego é economia. Então, né, esses ensinamentos heterodoxos, que não são a palavra ortodoxa de Deus, vêm em uma roupagem muito curiosa, que desperta a curiosidade dos irmãos. Falam de muitas fábulas. No passado, vocês sabiam que nos patriarcas, o José foi assim, não está registrado na Bíblia, mas contam-se assim, sobre Abraão, sobre a Lia, sobre não sei o quê, sabe? Essas fábulas. E genealogias sem fim. E só promovem discussões. A palavra de Deus produz o que Deus quer fazer na terra. A palavra de Deus produz a economia de Deus na fé. A palavra de Deus produz fruto para Deus, produz resultado, produz a vontade de Deus sendo feita. Mas esses ensinamentos heterodoxos promovem mais somente discussões. Não tem a produção para Deus, não tem a produção para a economia de Deus, para a vontade de Deus. Ora, por isso, irmãos, nós precisamos voltar para a simplicidade. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Irmãos, não podemos perder esse amor simples, de jeito nenhum. O momento em que perdemos o primeiro amor que o Senhor repreendeu a igreja em Éfeso, que havia abandonado, esse primeiro amor, irmãos, precisa ser mantido a todo custo. Eu e você. Não pode, depois de algum tempo na vida da igreja, eu começar a ficar mais complicado. O cargo na igreja me complicou, né? As situações, as condições, não é isso? Então, não podemos perder. Então, o que fazer? Vamos manter, irmãos, um coração puro. Um coração puro, irmãos, é tão somente amar o Senhor e amar a igreja, sem buscar reconhecimento. Quem está disposto a servir ao Senhor sem buscar reconhecimento? Eu fiz tanta coisa, viu, Douglas? E você nunca me louvou, nunca me elogiou. Não, coração puro não busca essas coisas. E sem buscar a glória dos homens, não é? Sem buscar fama, holofote, e nem por intuitos gananciosos, que é o dinheiro. Irmão, nós amamos o Senhor, fazemos tudo por amor ao Senhor. Porque eu vivo uma vida de mártir pelo Evangelho, é por amor ao Senhor, puro e simples. Não é pelo reconhecimento. Para os irmãos me consideram grande. Irmão, não quero ser grande. Paulo era grande e se tornou pequeno. Então, irmãos, eu quero amar o Senhor, servir ao Senhor de coração puro. Vamos manter essa pureza. Em segundo lugar, consciência boa. Ninguém aqui é infalível. Mas se você manchar em alguma coisa, em algum aspecto a sua consciência, trate imediatamente, certo? Todos erram aqui, todos erram. Mas se errar, vamos tratar imediatamente com os nossos erros para manter uma consciência boa. Porque uma consciência má, Satanás ataca. Ele é o acusador. Ele acusa você e você fica sem forças, você fica fragilizado. Irmão, vamos manter uma consciência boa e manter o quê? Uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Irmãos, eu não preciso mostrar uma fachada de espiritualidade para os irmãos.
Não preciso. Eu sou o que sou, não é isso? Claro, eu procuro viver a realidade da palavra que eu recebo. Mas eu não preciso fingir ser o que não sou, não é isso? Então, vamos manter uma fé sem fingimento, fé sem hipocrisia. Dessa forma, irmãos, surge o amor, espontaneamente o amor, aquele primeiro amor pelo Senhor, e aquele amor, com esse amor, amamos e servimos a igreja. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, quer dizer, perderam-se em conversas vãs. Falam mensagens, uma mensagem atrás da outra, mensagem, mas não produz nada. Tudo falatório inútil, tudo, né, palavras vãs. Irmãos, vamos fazer com que a nossa palavra seja boa para edificação. Pretendendo passar alguns por mestres da lei, todo mundo quer ser mestre. Quando você começa a perder a visão de que só a palavra ortodoxa de Deus edifica, faz a obra de Deus, sabe, começa a haver clima entre os cristãos de competição. Eu também conheço a Bíblia, eu também falo por Deus, eu também sei explicar livro de Romanos, eu também sei explicar esse livro, aquele livro. Irmãos, quando você pretende se passar por mestre da lei, irmãos, olha que você já saiu fora da ortodoxia do ensinamento de Deus. Então, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falam, né, forte, tal, mas na verdade não sabem nem do que estão falando. Irmãos, não vamos perder a nossa simplicidade. Irmãos, às vezes é tão fácil, irmãos. Eu louvei ao Senhor o tempo que a gente teve o irmão Dong à nossa frente. Irmãos, eu não precisava me preocupar com qualquer coisa. Eu sabia onde estava o ensinamento ortodoxo. Eu sabia onde estava a palavra de Deus. Eu não preciso, né, me esforçar para procurar, né? Era tão tranquilo. Irmãos, o Senhor estava usando aquele servo, não é isso? Então, irmãos, não precisa a gente ficar, né, preocupado. Irmão, vamos ouvir a palavra ortodoxa de Deus, que vai edificar a igreja, e não, sabe, procurar ouvir um mestre daqui, outro mestre de lá. Não que na igreja não haja mestres. Eu já disse, mostrei para vocês em Romanos capítulo 12, tudo procede da única palavra da profecia. Vocês entendem aquilo? Perceberam? A palavra de profecia vem daquele profeta que recebeu a revelação direta de Deus. Vocês se lembram que eu falei? E a partir dessa profecia é que aquele que ensina, um mestre, ele pode ter, sabe, muitas coisas que ele tenha cavado, muita luz que pode ter tido para ele, o Senhor pode dar dado para ele, mas tudo é a partir da profecia, a partir, né, da palavra do profeta, que veio da revelação direta de Deus, e um mestre então desenvolve. Eu fazia o seguinte, irmão Dong falava e falava, quando ele insistia muitas vezes num ponto, e eu não entendia, eu falei, aqui tem ouro. Eu não sei onde está, mas aqui tem ouro. Aqui que eu fazia? Eu ficava buscando. Senhor, me mostra aquilo que o irmão Dong está vendo. Eu não estou vendo. Senhor Jesus, aí, de fato, depois, tem um veio aqui. Aí ficou contente, descobriu o veio. Irmãos, é assim. Então, graças ao Senhor, né, a profecia produz o que ensina, e o que ensina produz o que exorta. Todos estão debaixo da mesma linha, mesmo ensinamento ortodoxo. Não é verdade, irmãos? Então, graças ao Senhor, nós não precisamos procurar ser mestre de outras coisas, não, irmãos. Não é sossegado, não é tranquilo? Irmãos, graças ao Senhor, não queira estar na minha posição, não. Não é fácil estar na minha posição. Então, assim, vamos procurar ser simples. Muito bem. Bom, como surgiu, irmãos, esses ensinamentos diferentes? Como surgiram esses ensinamentos heterodoxos? Vamos, né, dar uma
lida em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Versículo 1 e depois versículo 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só que asseveração forte. Quem aqui é circuncidado aqui? Poucos, né? Não precisa levantar a mão. Acho que 99% não é circuncidado. Então vocês não são salvos. Você é salvo ou não é salvo? Mas aqui, esses indivíduos que desceram da Judéia ensinavam que se não se circuncidar, não é salvo. E versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido. Eles creram em Jesus, mas eles pertenciam à seita dos fariseus, que era uma seita mais rigorosa, né? Dentre, né, os judeus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Quer dizer, não é suficiente crer em Jesus, mas também é necessário ensinar-lhes que é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, foi por aí que a coisa entrou, os ensinamentos diferentes. Porque até então, irmãos, era tudo muito simples. Era ou não era tudo muito simples? Quando Pedro foi levantado, não é isso? Levantado por Deus, juntamente com os 11, no dia de Pentecostes, Deus lhe deu autoridade para falar, não deu? E depois disso, o que aconteceu? 5.000 homens foram batizados. E a vida da igreja já começou, em Jerusalém, já começou grande. Começou numerosa, é ou não é? Começou numerosa. Olha só como eram eles. Dá uma olhada em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, como diz? Vou ler o versículo 41 para você saber quantos foram batizados, tá? Então, isso aqui já é a segunda vez, tá? Isso aqui já, ó Senhor Jesus. Aqui, ó, está aqui no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, a igreja em Jerusalém começou, 3.000 pessoas. Né? E perseveravam, olha só que versículo maravilhoso. Essas 3.000 pessoas que passaram a viver a vida da igreja em Jerusalém, eles perseveravam no ensino. Todo lugar que está aqui na doutrina, irmãos, não existe a palavra doutrina, é ensinamento. Então, e perseveraram no ensinamento dos apóstolos. E quem eram os apóstolos? Eram os 12. E dos 12, quem ministrava a palavra? Era Pedro. E João auxiliava. Então, o ensinamento ortodoxo saía de Pedro. É ou não é? Saía de Pedro juntamente com os 11, mas ele era o porta-voz. Então, era tudo muito simples, tudo muito simples. Deus usou Pedro para falar e todo mundo perseverava nesse ensinamento. Esse é o ensinamento ortodoxo. Tá? E na comunhão, eles recebiam a palavra, recebiam ensinamento saudável, e eles tinham comunhão, eles ruminavam, eles praticavam, eles guardavam. É o que nós estamos fazendo hoje, não é isso? E tinham comunhão, e no partir do pão, e também nas orações. São 4 itens principais na igreja, que é palavra de ensinamento, a comunhão sobre a palavra de ensinamento, a mesa do Senhor no partir do pão e também as orações na igreja, tá?
E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quer dizer, então quando se tem uma só palavra, um só ensinamento ortodoxo que vem de Deus, irmãos, a igreja tem unanimidade. A igreja tem prosperidade, a igreja vai para frente, e a vida da igreja é gostosa, tem unidade, é ou não é? Vou passar um pouquinho mais para frente, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmão, quem não quer uma vida da igreja como essa? Que nós já estamos vivendo ela. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Posso orar por você? Você não está encontrando simpatia de todo o povo? A rede de cuidado não está encontrando simpatia de todo o povo? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, essa é a vida normal da igreja. Tudo começa pela palavra de Deus. Tudo começa pelo ensinamento dos apóstolos. E o ensinamento dos apóstolos aqui, irmãos, é o ensinamento de Pedro, juntamente com João e os outros 10. É ou não é? Então era simples, uma só linha, uma só palavra, não é isso? E as coisas aconteciam. A igreja era edificada, os irmãos estavam alegres e as pessoas vão sendo salvas. Quando começa a introduzir outros ensinamentos para concorrer com a palavra de Deus, aí começa toda a confusão. Aí então, eu vou pular. Então, aqui estavam os 12 apóstolos, e depois vocês sabem, vou encurtar a história, o Senhor passou a usar o apóstolo Paulo, certo? E também, justamente por causa do conceito do judaísmo, Deus não pôde prosseguir muito adiante, ali em Jerusalém, na Judéia. Então, Deus escolheu o apóstolo Paulo, justamente um que perseguiu a igreja, e de repente ele se tornou radical para viver totalmente para o Evangelho e pelo Evangelho. Então ele se tornou, a partir de então, Deus lhe deu revelações, muitas revelações diretas de Deus. Ele se tornou na época, irmãos, o profeta, é ou não é? O profeta de Deus, por quem Deus falava, por quem saía o ensinamento ortodoxo. Aí que começa o problema. Paulo, então, por falar a palavra de Deus, não era poder dele, era poder do Espírito e poder da palavra, não é? Ele falava, mas ele sofria. A vida dele é uma vida de entrega total. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Vamos aprender a viver essa vida de entrega, essa vida de mártir, né? Como Paulo tinha, né? Esse espírito favorece o espírito trabalhar, né? Bom, muito bem. Então Paulo vivia essa vida de entrega e o Senhor abençoou demais a ele, porque o Senhor revelou, aprove a Deus revelar o seu Filho nele. E também Efésios capítulo 3, ele mostra que eu quero que vocês saibam, né, a minha compreensão sobre o mistério de Deus e o mistério de Cristo. Então Paulo realmente recebeu muita revelação de Deus, irmãos. Ninguém recebeu tanta revelação sobre a economia de Deus, irmão, como Paulo. E ele então com muita paciência foi levantando a igreja, pregando o evangelho, sofrendo perseguição dos judeus, sofrendo perseguição dos gregos, quer dizer, com muita dificuldade foi levantando igreja após igreja, irmãos, aleluia, a igreja por meio de Paulo chegou até a Europa, é ou não é? E a igreja prosperava, por quê? Porque havia um ensinamento ortodoxo, havia a palavra de Deus sendo ministrada, não era a palavra de Paulo, era a palavra de Deus, usando o canal Paulo. Por isso que os tessalonicenses, né, disseram, né, acolheram a palavra de Paulo, que ouviram de Paulo, como palavra de Deus, que de fato era a palavra de Deus. E essa palavra operava eficazmente neles, os que criam. Quem crê, a palavra de Deus opera, tá? Então, era assim, tudo era muito simples, mas
esse sucesso de Paulo, ainda que com muita dificuldade, esse sucesso de levantar igrejas, de repente, irmãos, a Galácia, Cilícia, né? De repente a Ásia Menor, e entrando na Acaia, entrando na Macedônia, Acaia, não é isso? Tantas igrejas, por um só homem, correndo para cima e para baixo. Irmãos, suscitou inveja. Suscitou inveja, e outros falaram, qual é o segredo de Paulo? Se Paulo pode fazer isso, também posso fazer isso. Primeiro os judaizantes abriram essa precedência. Os judeus crentes, a gente chama de judaizantes, os judeus crentes, eles passaram a concorrer com Paulo. Onde Paulo ia, eles iam danificando as igrejas, dizendo que não era suficiente somente crer em Jesus. Precisavam circuncidar, precisavam, né, guardar a lei de Moisés, os costumes de Moisés, né, e passavam a pregar da seguinte forma: quem é Paulo? Paulo é fraco demais, né? Nós viemos de Jerusalém é que estão os 12 apóstolos instituídos pelo Senhor Jesus. Paulo era o perseguidor da igreja, ele na presença é desprezível. Vocês já ouviram falar isso em Coríntios? Na sua presença é desprezível. Quer dizer, então Paulo não era nada, não era ninguém na época, certo? Hoje a gente considera Paulo, né, mas naquele tempo. Então esses judaizantes passaram a solapar todo o trabalho com outro ensinamento. E esse outro ensinamento, né? Vamos lá, Senhor Jesus. Atos 11, versículo 2. Atos 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrasse em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Quer dizer, o grande apóstolo Pedro, obedecendo o Espírito, foi para a casa do Cornélio, pregou o evangelho aos gentios, e o Espírito Santo desceu sobre eles, batizando-os, recebendo os gentios também pela porta do reino. Nós entramos, nós os gentios, certo? Nós os gentios entramos por essa porta quando Pedro abriu essa porta na casa do Cornélio. Vocês entenderam? Então Pedro, ele na verdade tinha conceito. Quando Deus mandou um lenço, vocês lembram? Um grande lenço, havia toda sorte de animais quadrúpedes. Ele falou: pega, mata e come. O Senhor falou: não, de jeito nenhum. Pedro falou: de jeito nenhum, eu nunca comi, nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Aí Jesus falou: não torne imunda o que Deus santificou. Quer dizer, Deus queria salvar os gentios, tá? Mas quando ele voltou para Jerusalém, os da circuncisão, vocês estão vendo? Versículo 2: os que eram da circuncisão vieram brigar com ele. Pedro, que negócio é esse? Você entrou na casa de incircunciso, comeu com eles? Pedro falou: pelo amor de Deus, Deus é que me mandou lá, e recebemos os gentios para dentro do corpo de Cristo. Tá? Então, só para vocês entenderem como começou essa questão de ensinamento heterodoxo, tá bom? Então, por onde, né, eles iam... Bom, vamos devagar. Gálatas 2, vamos lá, Gálatas 2, versículo 4. É para a gente valorizar mais o que nós temos, sabe? Nós temos. Versículo 4, né? E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Essa palavra espreitar, King James atualizado traduz para espionar. Então, onde Paulo ia, certo? Levantando a igreja, pregando o ensinamento ortodoxo, esses então, que eram da circuncisão, eles iam para espionar.
Irmão, nós temos um pouco dessa experiência vários anos atrás, irmãos. Tinha gente espionando tudo que a gente fazia. Viu? Irmãos, assim, para quê? Para botar defeito, para botar erro, para depois, né, botar boca no trombone, isso, aquilo, tal. Irmãos, a verdade é a verdade, vai prevalecer. É ou não é? Então, assim, eles vieram espreitar, vieram espionar o que Paulo estava fazendo. Né? A nossa liberdade, nós temos liberdade em Cristo Jesus. Não precisamos voltar a nos escravizar pela lei. Não são mais pelas obras da lei que o homem é justificado. O homem é justificado pela fé. Não é? Capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se nós aceitarmos esses argumentos, né, desses da circuncisão, e aceitarmos a circuncisão e guardar a lei de Deus, a lei de Moisés, para poder ser salvo, Cristo morreu em vão. Tá? Ó Senhor Jesus, Gálatas 4,17, dá uma olhada, 4,17. Eu, na verdade, estou pulando bem rápido, porque senão ia delongar demais. 4,17 diz assim: os que... Vou fazer o seguinte. Vou ler desde o versículo 2, para vocês entenderem um pouco o contexto. Se de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez é por causa de uma enfermidade física. Muito provavelmente seja alguma coisa nos olhos, tá? E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo, ou King James atualizado traduz para repugnância. Então devia ser uma coisa muito feia a doença dele, tá? Nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Mas de repente vocês mudaram, o que houve? Vieram alguns desses da circuncisão, vieram perturbar e outros ensinamentos heterodoxos entraram e complicou a cabeça dos Gálatas. Né? Que é feito, pois, da vossa exultação? Vocês eram tão simples, vocês arrancariam até seus próprios olhos para me dar? Né? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Quando eu disse para vocês, esse é um ensinamento ortodoxo. Essa é a palavra de Deus. Não ouçam essa palavra, a outra palavra, heterodoxa. Eu disse a verdade para vocês, eu virei inimigo? Os que vos obsequiam, o que é obsequiar? Os que bajulam, os que querem agradar vocês. Os que vos obsequiam, os que querem agradar vocês, não o fazem sinceramente, eles têm outras intenções, mas querem afastar-vos de mim. Irmãos, da palavra profética, da palavra ortodoxa. Vocês estão entendendo? Inimigo é muito sutil, não é? Mas para que o vosso zelo seja em favor deles, eles querem afastar vocês de mim, para não receberem mais suprimento da palavra, e eles querem que o favor de vocês, o zelo de vocês, o dinheiro de vocês, seja a favor deles. Irmãos, assim começou a confusão, vocês estão entendendo? Abriu-se um precedente de que na igreja podia ter vários ensinamentos diferentes. Então surgiu até algum tempo na própria igreja, entre nós, os irmãos que diziam, não, eu recebo todos os ministérios. Você ouviu falar isso, não? Tem pessoas, parece que eles têm coração grande. Não, eu recebo todos os ministérios. Irmãos, é isso. Vai receber o ministério dos da circuncisão, o ensinamento heterodoxo. Aí que está a decadência da igreja. Aí que está o motivo do declínio da igreja. Senhor Jesus. Aí eles foram também para Corinto.
2 Coríntios 11, irmão Ezra falou um pouco sobre isso, mas eu estou situando vocês no tempo, o que aconteceu. 2 Coríntios 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Paulo, na verdade, estava muito preocupado com toda essa confusão de palavra, de ensinamentos heterodoxos. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A minha única preocupação não é ter fama entre vocês, não é ganhar dinheiro por meio de vocês, não é buscar holofote, não é buscar reconhecimento. A minha única intenção é apresentar vocês como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando a igreja recebe diferentes ensinamentos, a igreja perde a simplicidade, a igreja perde a pureza devidas a Cristo. Irmãos, é aí que Satanás trabalha, vocês estão entendendo? Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês toleram essas coisas, porque eu suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Essa palavra tais aqui, irmãos, é super apóstolos. Só que, vocês sabem, Paulo estava usando ironia. Em nada suponho ter sido inferior a esses super apóstolos. Porque eles se dizem apóstolos que vieram dos 12 apóstolos. Eles se dizem são grandes apóstolos. Eu não sou nada. Mas Paulo é o que era porta-voz de Deus ali. Paulo estava falando a palavra de Deus, estava falando o ensinamento ortodoxo de Deus. E o inimigo quer confundir a cabeça da igreja, dos irmãos da igreja. É isso. Embora eu seja falto no falar, está vendo? Paulo não era tão eloquente como a gente pensa ser. Seja falto no falar, mas não o sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Ó Senhor Jesus. Não sei se vocês perceberam, essa é a artimanha de Satanás. Voltando para capítulo 10 de 2 Coríntios. Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sabe, ele diz isso, na verdade, também em forma de ironia, porque esses outros superapóstolos pregavam entre eles, não precisam ter medo de Paulo, não, porque Paulo, ele grita forte, mas quando está ausente, mas quando chega aqui, ele vira um cordeirinho. Não precisa ter medo dele, não, entendeu? Por isso que Paulo escreveu isso, né? Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Nós não andamos como o mundo anda. Nós somos homens espirituais. Nós seguimos o Espírito. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
A palavra ortodoxa, a palavra que vem de Deus, o ensinamento saudável é capaz, tem poder de cativar o seu pensamento de novo à obediência de Cristo. Vocês estão entendendo? Esses outros ensinamentos só confundem você. Mas o ensinamento ortodoxo é que nem um míssil espiritual, né? Que destrói, né? Destrói fortalezas, anula, né? Os sofismas. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, a palavra que eu estou falando, ela tem poder para, de novo, cativar o pensamento de vocês à obediência de Cristo, não é a mim, a obediência de Cristo. E quando completar a sua submissão, Deus então, Cristo vai punir toda desobediência, todo esse falar diferente, todos esses ensinamentos diferentes. Vocês estão entendendo? É assim, né? Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 7. Cometi eu porventura algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, Paulo chegou a passar necessidade entre os coríntios. Ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, não pedi dinheiro para vocês. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Eu não quero dinheiro de vocês. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço e farei para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Irmãos, esse versículo eu não entendi direito. Eu fui procurando aqui em James atualizada. Tem uma nota que diz o seguinte, que explicava assim: era comum nas províncias da Grécia os mestres religiosos e também os filósofos itinerantes receberem pelo que ministravam. Eles ministravam em uma cidade, ministravam, né, e depois recebiam dinheiro, certo? Era corrente, era costume fazer isso na época. Paulo decidiu, então, nada receber dos coríntios, para não fazer valer desse costume. Vocês estão entendendo? Paulo quer dizer, eu quero mostrar para os coríntios o evangelho, vou dar de graça. Para eles não pensar que eu vou me lançar a mão desse benefício. Eu não quero esse benefício. Então, ele se privou de receber, tá? Ele decidiu nada receber, provavelmente para não seguir o costume da época, ministrando de graça o Evangelho. Mas os falsos apóstolos alegavam que o ensino de Paulo era fraco e sem qualidade acadêmica. Por isso, Paulo fazia de graça. Vocês entenderam? Paulo fazia de graça é porque ele não queria misturar com o costume da época. Só que então eles contra-atacavam, dizendo que Paulo fazia isso de graça, porque o ensino dele não vale nada, não vale isso não. Vocês entenderam? Então, na verdade, eles queriam que Paulo cobrasse. Porque se Paulo voltasse a cobrar, eles ficariam iguais a Paulo. Vocês estão entendendo? Por isso que aqui fala iguais. Eles querem se igualar a mim. Eu não quero dar essa satisfação para eles. Eu não quero dar essa alegria para eles. Vocês estão entendendo o contexto? Eu não estava entendendo, agora eu estou entendendo, né? Eles queriam que Paulo cobrasse para ficar iguais a ele. Paulo cortou a ocasião de serem considerados iguais a Paulo. Tá? Então vou ler de novo esse versículo para vocês entenderem, né, onde está.
Versículo 12, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Eles se gloriavam de que o que eles ensinavam tinha qualidade acadêmica, né? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ó Senhor Jesus. Agora, então, eu já li 1 Timóteo 1, por ocasião, então, da primeira carta a Timóteo, após ter sido liberado da prisão romana no ano 65, então já havia esses ensinamentos heterodoxos que eu expliquei agora, isto é, ensinamentos radicalmente diferentes, pela raiz. Em Éfeso havia mestres heréticos, cujas atitudes gnósticas e anticristãs se caracterizavam por ensinar falsas doutrinas e inverdades. 1 Timóteo, abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 6,3, dá uma olhada. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina ou ensina diferentemente e não concorda com as sãs palavras, então existem as sãs palavras e existem os ensinamentos heterodoxos de nosso Senhor Jesus Cristo e com ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, veja, essas coisas provocam inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Começam a falar essas mentiras. Eu já disse numa das minhas lives, quando o irmão Dong começou a falar sobre Bucafé, o intuito dele era a gente sair de igrejas em locais reclusos que ninguém nos conhece. A gente alugava uns prédios, reunia lá e nem sequer placa tinha. Então as pessoas viam, os vizinhos viam a gente entrar no prédio e cantar, né? Pregar a palavra e saía de lá, ninguém sabia quem éramos nós. Então o irmão Dong falou, tem alguma coisa errada, nós temos que trazer o público para nós. Aí começou o encargo do Bucafé. Bucafé é justamente um ambiente para as pessoas poderem vir e nos conhecer. Aí Satanás já usou algumas pessoas para fazer essas difamações e suspeitas malignas. Diziam que o irmão Dong começou por um Bucafé porque eu era o distribuidor do café. Eu não conheço nem café direito, né? E que a família do Eza estavam plantando café. Plantações de café. Irmão, que coisa absurda, sabe? Tudo isso é para nos difamar. Que mais? Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Quem ensina ensinamentos heterodoxos é privado da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, eles queriam ganhar dinheiro, porque Paulo saía, né? Paulo tinha tanto sucesso, levantava tantas igrejas, e eu vou achar um nicho aqui, não é isso? Eu vou usar como apóstolo que vem de Jerusalém, vem da Judéia, eu sou maior do que Paulo, e eu vou, a partir disso, conseguir patrocinadores e conseguir dinheiro, né? Eu vou viver desse ramo. Irmão, tudo isso é sujo demais, é ou não é? Ó Senhor Jesus. Tito, capítulo 1, versículo 14. Paulo fala assim, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. São palavras desviadas da verdade.
né? Capítulo 1 Timóteo, voltando lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Vou falar desde o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e pelos quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Vocês veem que começam a serem introduzidos vários tipos de ensinamento, e um desses ensinamentos é proibir casamento, né? Vamos fazer jejum, não pode comer carne, tem que comer só legumes, sabe? Começa a introduzir esse tipo de ensinamento, irmãos. Isso não é ensinamento saudável, né? Colossenses 2, dá uma olhada em Colossenses 2. Nós não vamos cair nessa. Vamos continuar dando valor à palavra profética. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. De novo, vocês estão se sujeitando a regras. Não mexe nisso. Não prove aquilo. Não toque naquilo. Eu, quando era jovem, para me guardar das paixões de mocidade, passava no banco de jornal, passava assim, ó. Irmão, não tem muita força isso, não tem muito poder contra a sensualidade. Vocês estão entendendo? Então, era tudo ensino de homens, né? Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem, com o tempo se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Sou um sábio, eu estou ensinando você a saber. É aparência só. Aparência e sabedoria como culto de si mesmo. Na verdade, ele está cultuando a si, ele está exaltando a si mesmo, né? E porque eu consigo fazer isso, você não consegue. E a falsa humildade, irmão, cuidado com falsa humildade. Nós somos pela fé sem hipocrisia. É ou não é? Não precisamos mostrar humildade para os outros, que é falsa humildade. Que mais? E de rigor ascético. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Eu vou vencer a carne. Eu vou fazer isso para vencer a carne. Irmãos, não tem valor, né? Não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, só pelo Espírito é que nós conseguimos mortificar os feitos da carne. No Espírito está o elemento da morte de Cristo. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Capítulo... Bom, eu não vou mais gastar muito tempo nisso. Tem tanta coisa aqui, ó. 2 Timóteo 2:23. Senhor Jesus. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Irmãos, esses outros ensinamentos só produzem contendas, discussões, falatório inútil, falatório vão. Irmãos, a palavra profética não. A palavra profética produz o mover de Deus. A palavra profética traz saúde para os irmãos, não é isso? A palavra profética leva-nos para mais perto da vinda do Senhor, para restabelecimento do reino de Deus, é ou não é?
Ó Senhor, não entra mais nessa não, viu? Ó Senhor Jesus. Tito 3:9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Não tem utilidade, são fúteis, sabe? Irmão, não é errado, é saudável os irmãos, não é isso? Segundo a direção da palavra profética, penetrarem mais na palavra, não é isso? Estudarem a Bíblia. Mas tem alguns que estão fazendo estudo bíblico totalmente desalinhado com a palavra profética, somente para mostrar que eles conhecem a Bíblia. Por quê? Para concorrer com a palavra, para concorrer com a palavra ortodoxa. Irmão, se a intenção é essa, só produz contendas, produz partidos, divisões, facções, né ou não é? E não produz a economia de Deus na fé. Espero que vocês saibam distinguir. Aí no versículo 10, evita o homem faccioso. Se alguém está produzindo facção, divisão, evita. Corta relações com ele. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Corta relações, tá? Pois você sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Condenada. Ó Senhor Jesus. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, já foi escrita no ano de 67, e no mesmo ano em que Paulo foi martirizado, pouco antes de seu martírio, ele diz que todos os da Ásia o abandonaram. Dentre eles, ele citava Figelo e Hermógenes, 2 Timóteo 1,15. Tá? O abandono, irmãos, pode ter sido causado pelas doutrinas heréticas dos falsos mestres, e Fígelo e Hermógenes podem ter sido os líderes que o seguiram, tá? São esses ensinamentos dos falsos mestres. Debaixo da perseguição dos cristãos, aos cristãos, era arriscado dizer-se alguém ligado a Paulo. Se você disser, não, eu vim procurar Paulo, né? Se Paulo foi preso justamente por ser cristão, capaz de você também ser preso, entendeu? Então, isso também causa um efeito de abandonar Paulo, tá? Pode ter sido outro possível motivo do abandono. Onesíforo, porém, arriscou a própria vida, procurou diligentemente a Paulo e o animou. Isso está nos versículos 16 a 18, eu já li isso quando estudamos Paulo, né? Irmãos, como a gente vê nessa hora, né, quem realmente é fiel, quem não é fiel, né? E a doutrina herética pregada, isso está em 2 Timóteo 2, 17 e 18, dá uma olhada. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Sabe por que eu fiz questão de mostrar isso aqui? Para mostrar que essa porta, né, foi aberta pelos judaizantes de poder concorrer com a palavra profética. Vocês entenderam? Então, isso promoveu muitos deles, irmãos, eram gregos. E os gregos, já falei uma vez, tanto em Atenas como Corinto, e também muitas cidades da Ásia Menor, tinham muitos gregos. E os gregos, eles se gabavam de ser os primeiros que praticavam democracia. Todas as cidades gregas desse tempo, tinham uma praça enorme na cidade, que eles chamavam de Ágora. E nessa praça havia toda espécie de vamos dizer, de mercado, de prédios públicos, instituições, tal, e principalmente um lugar
para se falar em público. Os filósofos da época ali usavam para mostrar a sua teoria, a sua filosofia. Tá? Então, os gregos, eles eram dados a esse tipo de democracia. Não, qualquer um pode falar. Então, com a porta, com o precedente aberto pelos judaizantes que vieram apresentar uma outra doutrina, além do que Paulo pregava, isso abriu a porta para os outros também. Não sei se vocês estão me entendendo. Não só os judaizantes fizeram isso, agora outros abrem. Aí entram também todo tipo de ensinamento herético, como aqui, que eu falei para vocês, Himeneu, e Fileto, que pregavam que não haverá mais ressurreição, porque a ressurreição já aconteceu. Então, assim, começa a concorrência de tantas doutrinas, tantos ensinamentos diferentes, irmão, que confundiam a cabeça dos cristãos. Que o Senhor nos guarde hoje. Nós não queremos deixar que essas coisas venham nos fazer voltar para trás. Não quero voltar mais para trás. Por isso, em 2 Timóteo 2:2, como Paulo fala: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isto é, única coisa que merece ser transmitida, irmãos, é a palavra profética. É a palavra que Paulo falava, é a palavra, o ensinamento ortodoxo, que produz realmente a edificação da igreja, produz saúde, é ou não é? Então, nós, na verdade, não precisamos de muitos mestres inventando coisa para falar, não. Nós precisamos de pessoas fiéis e idôneas, para receber a palavra e transmitir fielmente. Há pessoas que são fiéis e idôneas para transmitir ainda a outros. Quer dizer, vai passando essa palavra, sim. Essa palavra ortodoxa precisa ser passado de pessoa para pessoa. E nós seremos então esses mensageiros, que seremos como aquele vaso que recebe em Zacarias 4, dos 2 bicos de ouro, o azeite, que é a palavra profética, e nós também somos os condutores, os tubos, que conduz fielmente a palavra recebida. E essa palavra, irmãos, faz o candelabro brilhar. O ensinamento ortodoxo só causa divisão, só causa discussão, só causa inveja, difamações, é ou não é? Mas a palavra profética produz o testemunho da igreja. Senhor Jesus. Filipenses 2. Paulo fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, a palavra de Deus, palavra que vem de Deus, produz isso. Produz, nós pensamos a mesma coisa. Não é maravilhoso, irmãos? Nesse mais de um ano de pandemia, todas as igrejas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra profética. E nós estamos todos pensando a mesma coisa. Não é maravilhoso? Porque a palavra profética produz isso. Nós temos o mesmo amor. Somos unidos de alma. Aleluia! E nós temos todos o mesmo sentimento. Aí ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Porque o partidarismo e vanglória vêm desses ensinamentos diferentes. E produzem ensinamentos diferentes. Não é isso? Por quê? Porque ele quer produzir partido dele. Quer produzir seus seguidores. Quanto mais
E muitas vezes, irmãos, essas pessoas mal intencionadas aproveitam a carona da vida da igreja, está no meio de nós, mas na verdade eles visam, né, pegar carona e ganhar força para produzir seu próprio partido. Vocês entenderam? Então, eu e você temos que estar bem claros quanto a isso. Quem tem coração puro, quem não tem. Então, nós queremos seguir de coração puro, né? Esses que são de coração puro invocam o nome do Senhor. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a palavra ortodoxa produz saúde, produz essa situação maravilhosa, tá? Filipenses, deixa eu ver onde está. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Irmãos, não tem lugar para murmuração, não tem lugar para contenda entre nós. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ó Senhor Jesus, eu quero chegar naquele dia, irmão, ter feito o meu trabalho, certo? E posso receber o galardão do Senhor. Do que hoje querer buscar alguma coisa para mim, não é isso? De interesses escusos, e amanhã chega lá, não receber o galardão de Deus. Não quero me enganar a mim mesmo, não é verdade, irmãos? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, né, guardar cada um de nós, né? Aí no versículo 17, né? Entretanto, mesmo que seja eu, ó Senhor Jesus. Bom, acho que estou quase no meu tempo, está quase terminando. Eu vou então encurtar a história, tá? Ó Senhor Jesus, Paulo, bom, vou fazer o seguinte, vou deixar essa última página de lado, não vou falar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês toda obra de Deus foi feita e será feita pela palavra de Deus. Como foi feito o universo? Gênesis 1, faço questão de ler. Gênesis 1, versículo 3. Só o versículo 3. Disse Deus. Disse Deus. Deus falou. Deus falou, surgiu alguma coisa. Deus falou, a obra aconteceu. Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. Deus é poderoso para fazer isso. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. É ou não é? Então, toda a criação veio da palavra de Deus. Então, por que confiar em outra palavra? Outra palavra só produz contendas, vem de invejas. Não é? Vamos atentar para o que Deus diz. Salmo 33, 9, para confirmar isso. Salmo 33, 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Quer uma palavra mais clara do que essa? Quando Deus fala, as coisas se fazem. Quando Deus ordena, tudo passa a existir. Então, irmãos, temos que amar a palavra profética. Temos que amar a palavra ortodoxa. A palavra que sai de Deus, porque essa palavra faz a obra. Ó Senhor Jesus. João 6. João 6, versículo 29.
Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é muito simples. Não é você fazer isso, você fazer aquilo, ajudar a velhinha a atravessar a rua, dar dinheiro, dar esmola. Não, a obra de Deus, irmãos, é você crer naquele que Deus enviou. Crer naquele que Deus enviou significa, quando Deus envia alguém para dar a palavra, para falar. Quando você crê em Jesus, que Jesus é o enviado de Deus, e essa palavra que Jesus fala vai produzir um efeito em você. É simples, essa é a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, no tempo de Moisés, Números 12, próprios irmãos de Moisés duvidaram que Moisés fosse o único, o profeta de Deus, que Deus estava usando para fazer a obra de Deus para com os filhos de Israel. Então, versículo 2, Números 12. E disseram para Moisés, na verdade a desculpa era outra, que Moisés tinha casado com uma mulher de Cuxi. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por você, por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Entendeu? Então, daí que nasce o problema. Porque a gente tem que considerar a palavra de Paulo como a palavra de Deus. Nós que viemos da Judeia, Deus também não pode falar por nós. Vocês estão entendendo? Então, muitas pessoas se acham que podem competir com Paulo. Mas Deus estava usando Paulo. E de Paulo saía a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mas será que é só por Moisés? Por Miriam, por Arão? Deus também não tem falado? Irmão, cuidado com isso, cuidado com isso. Deus também tem falado por mim. Eu tenho feito dado grandes mensagens. Os irmãos aplaudiram no passado tudo que eu falava. Tal. Irmão, não é por aí. Você pode falar, pode profetizar. Graças a Deus, todos podem profetizar. Mas, irmão, vamos profetizar a palavra de Deus. Vamos falar aquilo que Deus está falando hoje. Aí, então, Deus ouviu. Deus disse, versículo 6, então disse Deus: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Quer dizer, existem outros profetas, existem sim, tá? Eu falo com eles em visão, falo em sonhos. Mas com o profeta Moisés é diferente. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Irmãos, aí a Miriam imediatamente se achou leprosa. Irmãos, toma cuidado com isso. Deus tem o seu profeta, tem a sua palavra. Irmão, não é justamente por Moisés ser um homem, Paulo ser um homem, então quem convivia com ele desprezavam. Irmãos, a gente tem que amar o que Deus está fazendo e falando por meio dos homens, por meio dos seus profetas. E mais para frente, irmãos, lá em Números 16, depois que os espias voltaram e relataram coisas horríveis, não vamos poder entrar na Canaã, lá só tem gigante, nós vamos morrer como gafanhotos, esmagados, tal. Aí então, Corá, um dos filhos de Coate, filho de Levi, ele tomou consigo Datã e Abirão e promoveu uma rebelião contra Moisés.
né? Levantaram, versículo 2, levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe de congregação, eleitos por ela, varões de renome, e ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Por que você é diferente? Todo mundo é igual na igreja? Você já ouviu falar sobre isso, não? Não, todo mundo é igual. Sim, de um lado todo mundo é igual, é membro do corpo de Cristo. Mas por outro lado, existem funções diferentes. É ou não é? Senhor Jesus. Aí então o que aconteceu, né? Eu só quero terminar lendo o versículo 28. Diz assim: então disse Moisés: nisto conhecereis o Senhor, que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Moisés não era presunçoso de dizer que eu sou capaz de fazer isso. Não. Moisés falou: não, o Senhor me enviou para realizar as obras de Deus. Mas essas obras não sou eu quem realizo, é Deus quem realiza. Então, eu vou terminar aqui, irmãos. Nós temos que dar graças a Deus, que o Senhor hoje tem nos dado a palavra ortodoxa, palavra ensinamento saudável. E esse ensinamento saudável, irmão, está produzindo o mover de Deus. Não é isso? A comportagem dinâmica está revolucionando por causa da palavra profética. Os comportores que estão aqui, eles sabem do que eu estou falando. Nós temos carro a álcool, não temos? Não temos carro a gasolina? Temos carro a diesel? Esses comportores são movidos à palavra profética. Porque eles descobriram o segredo de que a palavra profética funciona. Quando eles tomam pela fé, a palavra profética funciona na rua. No momento em que parece que tudo parece empacar, não vai para frente nem para trás, eles então voltam para o Senhor, né? E exercitam a fé na palavra que o Senhor falou, e passa a funcionar. É ou não é? Porque a obra de Deus é realizada. Não sou eu quem faço, eu não sou capaz, não tenho capacidade nenhuma de realizar a obra de Deus. Irmãos, graças ao Senhor, as coisas estão se encaixando. Estamos orando com as pessoas, pregando o Evangelho, livros estão sendo distribuídos com o Evangelho do Reino, não é isso? As pessoas estão sendo trazidas para cuidado nas igrejas, e os irmãos das igrejas também estão pegando o gosto de sair para pregar o Evangelho. Irmãos, muitas pessoas estão sendo contactadas, muitas pessoas já estão reunindo na vida da igreja por causa desse cuidado. Irmãos, daqui para frente é só nós continuarmos ser simples, fiéis ao que o Senhor está falando. Irmão, Deus vai nos levar para frente. Eu vou repetir, não quero voltar para trás. Não vamos deixar o inimigo de Deus nos armar armadilhas e nos fazer cair. Entendeu? Nós amamos o Senhor, amamos a vinda do Senhor. Nós queremos que esse dia chegue cedo, chegue rápido. E eu sei que enquanto eu dou a minha vida para isso, uma vida de mártir, não é isso? Eu sei que receberei galardão. Nada será em vão. Não é verdade? O Senhor vai recompensar cada um pelas obras que cada um faz por meio do corpo. Então, irmãos, vamos procurar um caminho correto. Palavra ortodoxa, palavra ensinamento saudável, que vai produzir a edificação da igreja e preparará a noiva como uma igreja gloriosa, né, para as bodas do Cordeiro de Apocalipse 19, e vamos nos juntar com Cristo para o exército que irá derrotar Anticristo e o seu exército, e vamos introduzir o reino de Deus aqui na terra. Vamos ser simples, irmãos, com toda a simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Manter um coração puro, uma consciência boa e a fé sem hipocrisia. Deus abençoe todos vocês.
Deus abençoe quem está nos assistindo, né, em casa e qualquer outro lugar. Sabe, Deus vai fazer de nós, sabe, cada vez mais, essa igreja em Filadélfia, que recebeu de presente de Deus a palavra profética que se destrancou na nossa época. Ficou 19 séculos praticamente sem, e agora nós estamos tendo, foi restaurada entre nós a palavra profética. Que o Senhor vai usar essa arma sim, é a arma espiritual que vai derrubar, né, todas as armadilhas de Satanás. Que o Senhor abençoe a você, né, a sua família, Deus guarde vocês, tá? Deus possa abençoar as suas igrejas, na pregação do Evangelho, também no cuidado às pessoas que pediram contato. Jesus é o Senhor.